pessoal, muito bom dia. Começando mais um 30 minutos para se aposentar com ações. Lembrando que o nosso programa aqui é sempre voltado para investimento em ações e visando sempre investimentos de longo prazo. Então a gente procura aqui sempre trazer um pouco das próprias companhias, os fundamentos das companhias para a gente conhecer um pouco mais. E eu tenho recebido muita demanda sobre o setor de construção civil, né? A gente entender um pouco o setor, o desempenho aí no passado recente, quais são as expectativas. Então a gente tem tentado trazer as companhias para falar um pouco. E hoje eu estou aqui com o Ricardo Garcia, que ele é o gerente de relações com investidores da Elbor Empreendimentos. Então, muito obrigado, Ricardo, pela participação. Todo o nome da Elbor, a gente agradece aqui a participação da Elbor aqui, representando um pouco, desmistificando um pouco aí o código, né, da ação. A gente sempre olha assim, quem que é a Elbor, né? O mercado às vezes conhece muito mais a HBOR3 do que a Elbor em si. Então, hoje a gente está aqui para apresentar um pouco da companhia, né, um pouco do que vocês fazem. E novamente, obrigado pela participação no nosso programa. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar aí com o pessoal que está nos assistindo. E é uma honra para a gente poder explicar um pouco e ajudar, né, a desmistificar justamente esse setor que é super importante para a economia, né? Muito bom. Então vamos falar, primeiro assim, acho que é importante apresentar rapidamente, a gente conhecer um pouco da Elbor, né? Talvez no mercado não conheça tanto, o mercado acho que também precisa conhecer um pouco mais da companhia, depois para a gente falar um pouco do momento atual e a gente termina com um pouco de expectativas. Mas primeiro começando assim, quem que é a Elbor, né? Como um pouco da história, como surgiu, e também para diferenciar um pouco, o que realmente vocês fazem. Estão no setor de construção civil, a gente tem diversas empresas listadas, o que efetivamente vocês fazem, quais são as cidades que vocês atuam, quais são os segmentos, enfim, qual que é o grande resumo da Elbor Empreendimentos. Não, perfeito. A Elbor é uma companhia que ela foi fundada há 40 anos atrás, na cidade de Mogi das Cruzes, e a gente está listado há 10 anos no novo mercado da B3. A companhia ela é uma incorporadora pura. Nós trabalhamos basicamente na incorporação de empreendimentos residenciais e comerciais. Nós estamos presentes em todos os segmentos dessas duas áreas, comerciais e residenciais, principalmente na média e alta renda. Nós também temos empreendimentos, né, na área de loteamentos e alguns empreendimentos hoteleiros também, todos eles voltados para a venda. Deixa eu só interromper. Então, quando a gente fala de média e alta renda, a gente está falando de que nível de preço aí de A gente está falando de unidades residenciais a partir de R$500 mil. Tá. Né? Evidentemente, você tem algumas configurações hoje em dia de unidades menores, em algumas localizações que você ainda tem valores unitários abaixo disso, mas a grosso modo estamos falando a partir de R$500 mil. Né? Até unidades de 3 milhões, dependendo da localização e o tamanho. E unidades comerciais também, por terem metragens menores, também possuem tickets menores. Né? Mas a companhia, como eu vinha ali dizendo, ela é uma empresa que ela é uma incorporadora pura, então nós não temos a estrutura de construção. Tá. A gente simplesmente incorpora. Qual que é a atividade de incorporação? É você ir atrás de um terreno, buscar um parceiro para poder levantar essa obra, efetuar as vendas, administrar toda a obra e o empreendimento como um todo e também ter a questão da gestão financeira, que é muito importante, né? Hoje em dia o setor de incorporação trabalha basicamente com capital próprio e financiamento bancário e é o motor disso, né? A Elbor está presente hoje em 10 estados, em 28 cidades, bastante concentrado em São Paulo e Grande São Paulo. Hoje mais da metade da nossa operação está localizada na cidade de São Paulo, e em cidades adjacentes, como é o caso de Guarulhos, São Bernardo, Mogi das Cruzes, onde nós ficamos sediados. E a companhia, após 10 anos de listada no novo mercado, conseguiu já reportar bons números relativos ao crescimento mesmo, de quando a gente iniciou para hoje, é uma empresa evidentemente muito maior. Legal, bacana. Então vamos entender assim um pouco, principalmente um pouco do passado recente, né? Sim. A gente sabe que o setor de construção civil, até pelo passado recente do país, né? O país inteiro viveu quase 3 anos em recessão e o setor de construção civil também sofreu as suas peculiaridades, enfim, cada setor ou cada empresa sofreu um pouco mais, um pouco menos, mas a gente sabe também que o setor vem sofrendo, mas depois a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente sabe que também tem algumas sinalizações boas já do setor mostrando recuperação. Mas falar um pouco assim, como que a Elbor, né, se identificou, apresentou os balanços, sofreu um pouco mais, um pouco menos, desempenho aí recente da Elbor
dentro do segmento de atuação de vocês. Né? Não, perfeito. A companhia, ela, como eu lhe disse, a gente abriu capital em 2007, a gente está falando de um horizonte aí de 10 anos de histórico de companhia aberta. Né? O ciclo da construção civil ele é um ciclo longo. É um ciclo que ele vai durar aproximadamente de 3 a 5 anos, dependendo para a maturação de um empreendimento. Desde a aquisição de um terreno, a incorporação, a venda e a entrega. Então, a gente está falando aí de 2 ciclos. Né? Nós tivemos um primeiro ciclo, que foi um ciclo bastante bom, logo após a abertura de capital, a partir de 2007, quando nós tivemos condição de... o crédito para a habitação voltou a existir, que era uma coisa quase incipiente antigamente, e a valorização dos imóveis, até por conta desse crédito que antes não existia, aconteceu vertiginosamente e as próprias empresas incorporadoras e construtoras também tiveram um crescimento muito grande nesse primeiro momento. Né? Só que esse ciclo que demora de 3 a 5 anos, como eu estava lhe dizendo, ele é um ciclo que não é que ele inicia-se, termina e começa outro. Né? Ele vai andando conforme o tempo vai passando. Então, quando nós tivemos a crise que se instalou no país, a partir principalmente do ano de 2013, 2014, quando começou isso aí a ser sentido, nós tivemos um período onde metade desse ciclo estava ainda com perspectivas muito boas, onde as empresas esperavam manter esse crescimento e foram pegas no contrapé pela crise que veio. Só que, como a atividade tem esse ciclo efetivamente longo, funciona mais ou menos numa analogia como se fosse um transatlântico. Você não pode simplesmente desligar o motor e atracar, né? Então você tem que... essa diminuição da atividade econômica no nosso setor, ela leva um tempo um pouco maior. Então, sendo pego no contrapé a partir de 2013, a economia real, a renda, o juro, tudo teve fatores adversos muito rapidamente, mas a capacidade de absorção das empresas e do setor como um todo, ela não consegue se ajustar tão rapidamente. Então, começou a aparecer um fenômeno que hoje em dia é muito crítico, que é o fenômeno dos distratos. Os distratos, eles realmente fazem parte são contemplados, né, nos contratos e na jurisprudência brasileira, mas para as incorporadoras é uma das coisas mais maléficas para os números e para a incorporação em si. Porque imagina que você demora 3 anos para entregar uma obra e quando você está no momento dessa entrega, quando você já tem que efetivamente poder entregar esse empreendimento e as unidades para todos os clientes, muitos desses clientes, por diversos motivos, principalmente por conta da crise, passam a destratar essas unidades e você passa a ter justamente uma dificuldade entre ter condições de terminar essa obra, entregar para os clientes e toda a receita que foi apropriada ao mesmo tempo também ser revertida em um único trimestre. Então, a gente observou esse passado recente realmente muito difícil por conta dessas adversidades econômicas, mas, como vamos falar mais para frente, a perspectiva recente é boa. A luz no túnel, no fim do túnel existe, né? Existe, ela já está acesa. Já está acesa, já consegue visualizá-la. Bacana. Então, vamos falar um pouco assim do momento atual, então acho que até passar um recado para todos. O Ricardo vai explicar bem o momento agora que a companhia está passando e está passando por um momento particular que algumas outras companhias estão passando também, que já fizeram, outras vão fazer, outras estão fazendo nesse momento, que é o aumento de capital. Né? Entender primeiro assim, esse aumento de capital, qual que é o motivo, né? A razão desse aumento de capital e depois também a gente vai aproveitar alguns minutos aí para explicar todos os detalhes, né, operacionais, técnicos, porque a gente tem uma janela que ela inclusive está acontecendo agora para responder todas as perguntas, matar todas as dúvidas aí que possam existir. Né? Exatamente, O aumento de capital, nesse momento que a companhia está se propondo a fazer, ele vem justamente para você ter uma condição de desalavancar a companhia. Então, como eu vinha dizendo, o setor de incorporação ele é um setor de capital super intensivo. Né? Só para ilustrar para quem está nos ouvindo, a gente tem quando você adquire um terreno para fazer uma obra, né, você tem um desembolso desse terreno que você paga adiantado, né, para o antigo proprietário, daí você tem que subir um prédio. Para você subir um prédio, você utiliza normalmente 20% de capital próprio e 80% é financiado.
Então imagina com o volume de empreendimentos que você tem, financiando 80% dessa obra, até trazendo para um microcosmos, todo mundo quando vai fazer uma obra sabe quanto que isso custa, né? Então imagina só você falando de 20, 30 empreendimentos sendo construídos ao mesmo tempo. Então as companhias se endividam, mas é um endividamento que ele é lastreado pelas unidades que estão sendo construídas. Evidentemente, por conta, esse endividamento ele vai acabar sendo pago pós-entrega, quando os meus clientes eles vão financiar ou quitar essas unidades conosco, e daí nós teremos condição de pagar esse financiamento para o banco e o restante da receita, evidentemente, vai a resultado da companhia. O que os distratos levaram a um problema onde no momento do repasse você não tinha esse recurso entrando, mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo esse aumento de capital para quê? Para que nós tenhamos uma robustez maior, reduzir o nosso nível de endividamento hoje e o nível de alavancagem e permitir também que a companhia esteja capitalizada para esse momento que a gente está vendo de transição, onde uma melhora do mercado já começa a ser percebida. E, evidentemente, por ser um setor de capital super intensivo, a empresa tem que estar capitalizada para estar apta para esse novo ciclo, né, que está se iniciando basicamente agora, que a gente vê uma retomada, ainda que gradual, da economia, redução de juros, a renda podendo também já melhorar por conta da redução do desemprego, as perspectivas todas que estão aí na rua e as pessoas já sabem, né? Tá. Então, antes da gente entrar em detalhes do aumento de capital em si, eu queria só tirar uma curiosidade, que é uma pergunta minha. Sim. Você falou da parte da construção, essa alavancagem em relação à construção, mas isso também vale para compra de terrenos também? Ou a compra de terrenos ocorre com capital próprio? Via de regra, a compra de terrenos ela pode acontecer de duas formas, né? Você pode comprar ele, como a gente chama, em dinheiro ou em permuta, né? Tá. A permuta são unidades que serão entregues e construídas naquele terreno e serão dadas em pagamento para o antigo proprietário. E em dinheiro, que daí efetivamente é um pagamento que você faz adiantado. Tá. Esse financiamento à produção, ele não se aplica à aquisição de terrenos. Tá. Evidentemente, numa estrutura de capital de uma empresa, você pode emitir dívidas corporativas, outro tipo de capitalização de terceiros para financiar esses terrenos que você acaba comprando em dinheiro, mas não obrigatoriamente o endividamento que eu lhe dizia para a construção, ele é totalmente diferente do financiamento que porventura pode acontecer para a aquisição de terrenos. Tá? Mas tem algum modelo que vocês utilizam mais ou menos, preferem? Sim, a Elbor particularmente ela é uma empresa que compra predominantemente por permuta. Tá. Né? Hoje em dia nós temos um land bank a desenvolver aproximadamente de 5 bilhões de reais. Tá. Então, só para explicar, vocês têm terrenos? Nós temos terrenos onde serão construídas unidades que somadas valerão 5 bilhões de reais. Tá? E 80% desse land bank, já chegamos a ter 80% desse land bank adquirido via permuta. Hoje esse percentual está em torno de 66%, 67%. Tá. Legal. Então vamos só para explicar o momento do aumento de capital, né? Principalmente em relação aos prazos, às datas, inclusive aos códigos, né? Para quem tem o direito, né, na custódia, de repente apareceu, abriu lá a custódia dele, viu um código novo, diferente, explicar tudo isso, os detalhes, principalmente as datas, né? A gente está bem no prazo aí de aceitar ou não a opção do investidor, né, de participar desse aumento de capital. Né? Sim. O aumento de capital, vamos falar um pouco conceitualmente, ele é uma das operações mais bacanas que tem para as empresas de capital aberto, né? Porque você consegue utilizar o mercado de capitais para se financiar. E esse é o principal propósito do mercado de capitais. Então, quando a empresa vai a mercado via aumento de capital ou via algum outro tipo de oferta, é algo realmente muito bacana para a gente ver o mercado de capitais funcionando, né? A companhia fez uma aprovação de um aumento de capital que ele é da ordem de 280 milhões a 210 milhões no mínimo. Né? Você tem que estabelecer esses limites mínimos e máximos do aumento de capital. E isso aí foi aprovado na última reunião do Conselho, dentro do capital autorizado da companhia, e nós iniciamos o período de preferência, como é um aumento de capital privado, apenas os acionistas que estivessem ações da companhia na data de 16 de outubro tinham direito a subscrever 43% em número de ações equivalente que ele tinha
ao valor de R$2. O valor de R$2, ele é um valor que se estabelece de diversas formas. No nosso caso, nós utilizamos um critério de uma média ponderada de 90 pregões, que é um período não muito curto, nem muito longo, onde você consegue reduzir um pouco essa volatilidade, e aplicamos um desconto para que você tenha a condição de tornar esse aumento de capital atrativo e faça com que os acionistas atuais tenham condição de também gerar valor para a sua carteira. Então ele está saindo a R$2 e os prazos vão até o dia 16 de novembro. Né? Algumas corretoras estabelecem prazos diferentes por conta de questões operacionais. Então esse prazo pode ser o dia 10 de novembro, pode ser dia 13 de novembro, dia 14 de novembro, 15 de novembro é feriado, ou até mesmo o 16. Então, aqueles que têm interesse em subscrever esse aumento, têm que ver direitinho com as corretoras deles qual é o prazo que eles estão estabelecendo para poder fazer a subscrição. Lembrando que a subscrição pode ser feita total, parcial, e inclusive também solicitando reserva de sobras numa eventual sobra de direito de subscrição. Sim. E as pessoas receberam esses direitos de subscrição, que está lá na carteira delas como HBOR 1, e esses direitos também são negociáveis. Então, se o acionista não tem interesse em subscrever o capital, ele pode negociá-los até a data limite, que daí também ele acaba não deixando um dinheiro na mesa, né? Ele pode, se tiver a opção de não querer participar do aumento de capital, ele pode vender esse direito de subscrição em bolsa. E outra pessoa que porventura queira mais subscrever além daquilo que tem direito, pode também adquirir esses direitos em bolsa e subscrever, além da quantidade que ele tem direito já pela posição acionária que ele detinha em 16 de outubro, uma posição maior com base nos direitos detidos. Legal. Bacana. Então vamos falar um pouco de futuro, né? Um pouco de perspectiva. A gente já começa a ver algumas sinalizações positivas no setor como um todo. Eu gosto muito de olhar um indicador simples, assim, se fosse resumir todo o setor, que é a abertura e fechamento de pós-trabalhos no setor, né, no Brasil inteiro. Lógico que a gente sabe que São Paulo e Rio ainda tem um peso muito grande no setor, mas esse indicador ele está começando a ficar positivo, está quase zerando, ou seja, a gente daqui a pouco vai começar a gerar mais emprego do que fechar pós-trabalho, quer dizer, uma sinalização boa de que o setor está se recuperando. Né? E a gente tem também, você vai explicar melhor, mas a gente tem todo o cenário de taxas de juros num patamar historicamente baixo. Acho que a grande notícia da taxa de juros é não só nesse patamar baixo, mas diferentemente do que aconteceu lá em 2012, esse patamar ele veio para ficar. Né? Isso que é uma notícia talvez muito boa para o setor. E aí que a gente sempre fala assim, realmente o setor vem sofrendo, mas a gente começa a olhar uma recuperação muito forte e são nesses momentos aí que surgem as oportunidades. Mas vamos falar um pouco do que você está vendo no setor e depois falar um pouco do que vocês já estão começando a perceber dentro da companhia. Né? Sim, Marco, a gente está vendo o setor realmente numa recuperação. A gente já falou aqui agora há pouco, né, sobre o ciclo longo. Então, da mesma forma que você não consegue parar rapidamente, você também não consegue acelerar rapidamente nesse setor. Então, por mais que as perspectivas realmente estejam boas, isso aí vai acontecer de uma forma gradual. O principal vetor para o nosso setor é justamente a taxa de juros, e como você bem disse, ela é uma taxa que atualmente está baixa, mas de uma forma real, bem alicerçada. E a perspectiva é que ela, inclusive, ou se mantenha ou reduza ainda mais. Sim. O segundo grande driver para o setor é a questão da renda e do emprego. Né? A gente teve também um arroxo muito grande de renda e uma queda nos níveis de emprego nos últimos anos, e esses aí são os outros dois fatores que vão também ajudar a recuperação do setor. Nós já estamos vendo, né, principalmente a partir do final do ano passado, começo desse ano, uma retomada de lançamentos. Os empreendimentos que estão sendo lançados estão sendo bem vendidos. Você começa a ver também em algumas regiões e em alguns produtos que nós temos em estoque um ganho de preço ainda que marginal, mas aquele fenômeno que aconteceu o ano passado e retrasado de em alguns empreendimentos ter uma queda de preço, algumas regiões da cidade, você vislumbrar uma queda de preço do metro quadrado, você já começa a ver esse preço retomando. O próprio cliente, ele também, que estava esperando o momento certo de ir às compras, ele começa a ver também que os preços, uma vez que estão começando a reagir, é também melhor ele correr, porque senão ele vai fatalmente ter um preço maior. Isso aí tudo está diretamente ligado a essa retomada que a gente está falando. Então as perspectivas realmente são bastante boas.
A questão é que você tem o nível de lançamentos começando a aumentar. Esse ano já mostramos e já vimos, né, que as empresas estão começando a lançar mais. O ano que vem também devem se lançar. Você também, ao mesmo tempo, essa demanda vindo e esses lançamentos não atingindo um nível de demanda que pode ser gerado, você também vai ter condições de diminuir o seu estoque. Tá. Porque o estoque hoje é uma das questões também que tem que ser equalizadas no setor como um todo. Tá. E aí, falando um pouco da companhia, sim, né? Vocês já divulgaram prévia do resultado agora do terceiro trimestre, mas sem entrar em detalhes muito do resultado em si, mas falar um pouco de 2018, depois eu falo a minha opinião, mas em resumo, eu vejo como, principalmente para investimento em bolsa, né? Tem muitos papéis, sem citar nomes, mas tem muitos papéis que sofreram muito, né, em 2014, 15, 16 na bolsa. E aí nesse momento que surgem as oportunidades para quem é investidor de longo prazo, né? E talvez, na minha opinião, a gente precisa realmente olhar para esses papéis com algumas oportunidades. Mas olhar para a companhia agora, né, o que realmente vocês já estão sentindo e falar um pouco mais de médio e longo prazo, não do resultado do trimestre, mas assim, 2018 realmente vai ser um ano, tende a ser, né, um ano de recuperação, né, de você reduzir seus estoques. Quais são as expectativas aí? Falando um pouco o que já está acontecendo e um pouco olhando mais para o ano que vem. Né? A gente está começando a vislumbrar uma retomada do setor como um todo. E a companhia não é uma ilha isolada do setor, né? Muito pelo contrário, nós somos um player de bastante destaque e importância. Então, as perspectivas para 2018, 2019, que a gente está falando no longo prazo, médio e longo prazo, né? Mas se a gente for ver, é basicamente o ciclo. Da construção, né? Então, a gente já começa a ver sim perspectivas de melhora, a gente começa a ver já uma retomada de lançamentos, um aumento nesse volume de lançamentos, com a redução da taxa de juros, queda no desemprego, um aumento de renda. Essa combinação de fatores vai ser uma combinação muito interessante para o setor. E tem uma outra questão que você acabou de citar, né? Durante 14, 15, 16 foram anos muito difíceis para o setor. E você acaba ficando um setor que fica meio esquecido do mercado, as pessoas não olham muito. Exatamente. Quando o investidor começa a vislumbrar o longo prazo, fatalmente ele vai ter que acabar caindo no setor de incorporação e construção. Porque é o último setor agora que aparentemente começa o foco começa a voltar para ele. E os investidores que não estiverem olhando, fatalmente estão perdendo uma oportunidade de um setor que, no médio e longo prazo, vai se recuperar por conta de todas as perspectivas econômicas que temos. Né? E é um setor cíclico também, como muitos outros. Então, assim, posteriormente a um ciclo ruim, deve vir um ciclo melhor. E depois de um ciclo melhor, pode vir um ciclo pior e assim por diante. Então, eu acho que para o setor como um todo e para a companhia estando dentro desse setor, um horizonte de 2018, 2019 é um horizonte bastante promissor, principalmente porque o ponto inicial que a gente está vivendo hoje ainda mostra muitos reflexos da crise de 14, 15 e 16 que ainda não se sanaram, mas já estão melhores, inclusive a questão dos distratos, que nós começamos a ver essa questão começando a se equalizar. Tá. E aí, trabalhando com os números que já foram publicados de prévia, essa analisação, né? Vendas melhorando um pouco, distratos também melhorando, ou seja, cada um na sua direção, né? Nada muito grande numa escala, mas numa tendência constante de melhora. Né? Exatamente. A melhora ela vai vir gradual. A gente tem também uma questão muito interessante para o ano que vem, principalmente por conta da diminuição que a companhia passou de lançamentos nos últimos anos. A retomada dos lançamentos e a geração de caixa que também é esperada para vir, porque essa geração de caixa também é interessante falar para o investidor, né? Falar assim, poxa, vocês estão num ciclo de geração de caixa que pode vir, mas estão fazendo um aumento de capital. Na verdade, as coisas elas acabam meio que não se conversando, porque a geração de caixa, quando dita, é um conceito de redução de dívida líquida. E a redução dessa dívida líquida, na verdade, é você reduzir o seu endividamento junto aos bancos através da venda desses imóveis e podendo repassar essas unidades para os bancos, do que efetivamente ter condições de crescer e absorver essa retomada, entendeu? Tá, muito bom.
Bom, legal. Eu acho que o recado é esse. E aí você tem, só para terminar, né? A companhia deve continuar no mesmo segmento de atuação, né? Participar dessa retomada. Tem alguma outra estratégia além disso, né? A gente vê algumas empresas, por exemplo, focando em determinados mercados, né? Reduzindo a quantidade de cidades. Enfim, qual que é a sinalização aí de médio e longo prazo da retomada da companhia, dos resultados da companhia nos próximos 2, 3, 4, 5 anos? Né? Um dos alicerces da companhia e uma das fortalezas nossas é justamente não seguir os modismos, né? Levar nossa estratégia, nossa filosofia de criação de valor para o acionista sempre muito à risca, né? Então, nós não vemos perspectivas de alteração de segmentos, alteração de cidades de atuação. A nossa ideia é fortalecer onde nós já estamos, continuar atuando no segmento de média e alta renda, principalmente residencial, e aproveitar todas as oportunidades que esse mercado, agora no médio e longo prazo, vai nos possibilitar e, evidentemente, estar com os nossos acionistas que têm confiança na empresa, conseguir gerar valor para todos. Né? Essa acho que é o principal foco de todas as companhias. Legal, bacana. Bom, Ricardo, muito obrigado pela participação. Agradeço a toda a Elbor, né, pela participação no nosso programa. E o canal está sempre à disposição para a gente interagir. Perfeito, eu que agradeço. Espero estar aqui daqui um médio e longo prazo para a gente poder retomar essa conversa. A gente vai cobrar aqui os resultados. Né? E poder falar a respeito dessa conversa inicial nossa e mostrar os bons frutos que isso aí pode dar. Bacana. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação nessa sexta-feira aqui com o sol aqui em São Paulo. Depois do feriado, nosso programa aí 30 minutos para se aposentar com ações. A gente acabou de conhecer mais uma companhia aqui, vislumbrando aqui o médio e longo prazo e também um setor que a gente tem tido muita recorrência aí de perguntas para conhecer um pouco mais das companhias do momento do setor. Acho que a gente já resumiu que acabam aparecendo muito boas oportunidades dentro desse momento de sinalização de recuperação. E eu já falei, a minha opinião é que 2018 talvez esse seja o setor, ou talvez o melhor setor para 2018, principalmente para investimentos em bolsa. Vamos acompanhar aqui os próximos passos das companhias listadas aí. Obrigado a todos, bom final de semana e até semana que vem. Tchau!